Senhoras deputadas, senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. A pergunta que se coloca quando iniciamos um debate sobre a reorganização administrativa do país é se ela é necessária, se não é necessária, como deve ser feita. Essa é a pergunta séria e é a pergunta metodológica. A resposta do Bloco de Esquerda é clara acerca disso. Pensamos que é necessária uma reorganização administrativa do país, não temos nenhuma posição imobilista sobre a necessidade de uma reorganização administrativa do país. Começaremos por onde? Pelas freguesias. Porquê? Porque é que nós não começamos por questionar a ausência da regionalização administrativa? Porque é que nós não começamos por questionar esse limbo de identidade, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, que são as áreas metropolitanas? Porque é que nós não começamos por questionar exatamente como se constituem os municípios, qual é a malha dos municípios, qual é a capacidade de entreajuda e de funcionamento em comum dos municípios? Depois, como é que a freguesia, constituída até vindo do paroquialismo local, como é que a freguesia se encaixa nesse conjunto de modelos de participação, de autodeterminação das populações, em modelos de participação que até preexistem ao Estado moderno. Portanto, à pergunta, é ou não necessária uma reorganização administrativa? Nós temos uma posição de abertura absoluta em relação à necessidade de uma reorganização administrativa. Pergunta-se então, o que temos aqui é o início dessa reorganização administrativa? Não, não é. É uma extinção forçada, percentual, quantitativa, sem qualificativos, sem qualquer outro elemento identificador do número de freguesias existentes no país. O pretexto, qual é o pretexto? O memorando com a Troika. O memorando da Troika é que veio substituir qualquer ideia de comunidade local. Aliás, o ping-pong político que estamos hoje aqui a assistir entre os partidos da maioria e o Partido Socialista resume-se a isto. Quem cola ou quem descola mais ou menos do memorando de aplicação feito e assinado com a Troika, com as entidades externas. Porquê? Porque supostamente isso era para eliminar um conjunto de despesa pública avultada, mas verificou-se que no caso das freguesias nem é esse facto aquele que releva, porquanto a despesa pública é da ordem do 0,0 qualquer coisa. E, portanto, foi preciso inventar um argumentário, e o argumentário é a criação de economias de escala. Pergunta-se, as economias de escala não seriam possíveis de ser realizadas pela Associação Voluntária de Freguesias, pela criação de quadros de competência comum? É preciso extinguir freguesias? Nós temos uma resposta alternativa a isso. Pensamos que as freguesias que se queiram extinguir e que a população entenda claramente da sua desnecessidade, deve poder pronunciar-se em relação a esse facto e elas extinguem-se naturalmente. Aquelas que se quiserem agregar devem ter chamadas a ter voto nesse assunto, devem ter capacidade de determinar a sua associação voluntária em unidades administrativas mais latas e mais vastas. Esse é que é o princípio que pode ajudar a que as pessoas sejam chamadas, sejam convocadas para uma vida coletiva mais intensa e mais profícua em relação à realização daquele serviço público. E, portanto, nós privilegiamos, no projeto de lei que aqui apresentamos, a possibilidade da consulta popular, da decisão local, da associação voluntária, da capacidade de iniciativa legislativa e de referendo local em relação a este processo. Talvez não seja o que a Troika quer, mas é visivelmente aquilo que as populações sentem e querem. A verdade é que esta sugestão de capacidade de iniciativa das próprias populações, seja através da sua iniciativa de lei, seja através do referendo, vai ganhando através de moções e de votos de assembleias municipais, muitas já em todo o país, a começar por Lisboa, a Assembleia Metropolitana do Porto, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, e quantas mais forem aparecendo, mais vai vencendo o princípio. Curiosamente, quem são dos maiores participantes e apoiantes dessas propostas de que haja consulta às populações? Autarcas do PSD, autarcas do CDS-PP, é aquilo que nós estamos a ver pelo país inteiro. E, portanto, esse princípio de autonomia do poder local, de respeito pela autonomia do poder local, de respeito pela vontade das populações, não é um princípio divorciado da realidade, qualquer coisa que surgiu
porque o Bloco de Esquerda esotericamente imaginou que isso poderia ser interessante. Não, isso resulta da própria pronúncia popular, dos próprios sentimentos populares, daquilo que é a consistência identitária das populações. Sim, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, falemos de identidades. O Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares vem-nos aqui dizer que o nome da terra não constitui algo de identitário para a criação das personalidades individuais e coletivas, que uma freguesia não se extingue pelo facto de 4 ou 5 se agregam e mantêm 4 brasões ou 5 brasões e mantêm os nomes de todas, a faculdade de... Para quê? Exatamente para enganar os incautos. Não estamos a extinguir, juntamos 4 nomes. Isso é verdadeiramente parodiar a identidade que se formou ao longo do tempo, que aliás é secular na maior parte dos lugares. Vir dizer que mais de metade das freguesias urbanas desaparecem e seguramente mais de 20% daquelas não urbanas vão também desaparecer, não, agregam-se, não há extinção de freguesias. Há um decreto papal que diz que não há extinção de freguesias, quando nós estamos aqui à frente dos nossos olhos a ver que não há outra coisa senão a extinção de freguesias, e sobre isso não há a menor dúvida. Se os deputados da maioria quiserem ter um debate sério, assumam as consequências daquilo que estão a propor. A vossa proposta é legítima. Não tentem enganar-nos com uma publicidade sobre algo que não estão aqui realmente a concretizar. Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nós entendemos que a capacidade das populações decidirem não limita a competência da Assembleia da República. Não limita. Aliás, aquilo que é o parecer da Associação Nacional de Municípios, dizendo que a pronúncia das Assembleias Municipais devia ser vinculativa, também não limita a capacidade constitucional do Parlamento. Isso foi uma desculpa inventada à pressa por parte do PSD para tentar desvalorizar e invalidar os argumentos que lhe têm vindo a ser opostos. Todos nós sabemos que há circunstâncias de competência, até de reserva absoluta de competência da Assembleia, têm várias limitações à elaboração legislativa por parte da Assembleia. E, aliás, o paralelo mais próximo que nós podemos fazer é até com a legislação acerca das autonomias regionais. Não só nesta matéria, sobre regime de criação, extinção e modificação de freguesias, mas até sobre outros diplomas estruturantes das autonomias regionais, aos quais a própria Assembleia da República está inibida de legislar e não deixa de ter a competência final de decisão acerca de toda essa legislação que estrutura e informa as autonomias regionais, leis eleitorais, estatuto de titulares, estatuto político-administrativo e por aí afora. E, portanto, não me venham dizer que nessas matérias todas é tudo inconstitucional. Não é inconstitucional. Pode haver limitações ao processo legislativo e, no entanto, isso não perde a qualidade, não perde sequer o poder vinculativo da Assembleia da República, a sua competência e a sua capacidade de decisão. Creio que isso, do ponto de vista constitucional, está inteiramente salvaguardado. E, portanto, senhores deputados da maioria, se quiserem discutir o projeto do Bloco de Esquerda pela inconstitucionalidade, perdem o vosso tempo. Melhor fora que discutissem aqui também, esperemos que o PSD o venha a fazer, já que o Sr. Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares nem se lhe referiu, àquilo que é o parecer da Assembleia Nacional de Municípios, que também foi aqui caracterizado por ser inconstitucional por parte dos porta-vozes do PSD. E bem assim explicarem-nos porque é que numa manobra larguíssima, vastíssima, de extinção de freguesias, deliberaram que as freguesias são uma parte ausente de todo este processo e que realmente não têm capacidade de se pronunciar, têm apenas capacidade de se agregar, decidido por outrem. Finalmente, uma nota que não gostaria de deixar passar em claro. Achamos absolutamente extraordinário, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, que se queira dar à Assembleia da República uma componente executiva que é tipicamente do Governo. Isso só é perceptível pela manobra política e pelas tentativas de envolvimento do Partido Socialista. Portanto, digamos assim que há um troiquismo institucional que aqui nos trouxeram, porque não é normal, é absolutamente insólito que haja uma unidade técnica
de matriz parlamentar, onde, aliás, são desconsideradas as participações das associações legítimas dos autarcas e que essa sim vai ser a força de reação rápida que vai moldar as unidades administrativas pelo país afora. É verdadeiramente lamentável. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, nós fazemos um apelo a que haja uma revisão dos conceitos desta reorganização administrativa, que haja a possibilidade de ponderar melhores soluções, que haja a possibilidade de ponderar a participação das freguesias. E creio que hoje aqui ficará também muito claro, a partir do veredito que esta Assembleia deixar, que também aquilo que aqui decidiram será aquilo que vão ter pelo país afora.